Olá, vamos examinar as Escrituras? Hoje eu quero refletir com vocês num texto de Números. Capítulo é 35, versículo 6. Esse é o primeiro texto que eu lerei com vocês. 6 das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde uma pessoa que tiver matado alguém acidentalmente poderá fugir e ficar a salvo. Então nós temos 6 cidades de refúgio. Continuando a partir do versículo 9, Números 35, a partir do versículo 9, diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando atravessarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham cidades de refúgio para onde uma pessoa que tiver matado alguém acidentalmente poderá fugir. Essas cidades serão lugares de proteção contra os parentes da vítima que quiserem vingar sua morte. A pessoa que tirou a vida de alguém não será executada antes de ser julgada pela comunidade. Escolham para si 6 cidades de refúgio, 3 do lado leste do Rio Jordão e 3 do lado oeste, na terra de Canaã. Essas cidades servirão para proteger os israelitas, os estrangeiros que vivem entre vocês e que estiverem de passagem. Qualquer um que matar alguém acidentalmente poderá fugir para lá. Se, contudo, alguém atacar uma pessoa e matá-la com um pedaço de ferro, é assassino, e o assassino deve ser executado. Ou se alguém com uma pedra na mão atacar e matar outra pessoa, é assassinato, e o assassino deverá ser executado. Ou ainda, se alguém atacar outra pessoa e matá-la com um pedaço de madeira, é assassino, e o assassino deverá ser executado. O parente mais próximo da vítima é o responsável pela execução do assassino. Quando o encontrar, o vingador deverá executar o assassino. Portanto, se alguém odeia outra pessoa e fica à espreita dela, e a empurra ou joga contra ela um objeto perigoso e ela morre, ou se alguém odeia outra pessoa e a fere com as mãos e ela morre, é assassinato. Nesses casos, o vingador deverá executar o assassino quando o encontrar. Se, contudo, alguém empurrar outra pessoa sem ter demonstrado anteriormente nenhuma hostilidade, ou jogar algo que acerte a pessoa acidentalmente, ou sem intenção deixar cair sobre ela uma pedra grande, embora não fossem inimigos e a outra pessoa morrer, a comunidade usará as seguintes normas para julgar entre o acusado e o vingador, o parente mais próximo da vítima. A comunidade protegerá o acusado do vingador e cuidará para que ele chegue à cidade de refúgio para onde fugiu. Ali ele ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo sagrado. Se, contudo, o acusado sair alguma vez dos limites da cidade de refúgio e o vingador o encontrar fora da cidade e o executar, essa morte não será considerada assassinato. O acusado deveria ter ficado dentro da cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Depois da morte do sumo sacerdote, porém, o acusado poderá voltar à sua propriedade. Essas são as prescrições legais a serem cumpridas de geração em geração, onde quer que morarem. Todos os assassinos deverão ser executados, mas apenas se mais de uma testemunha apresentar provas. Ninguém será executado com base no depoimento de apenas uma testemunha. Jamais aceitem resgate pela vida de alguém que foi declarado culpado de assassinato e condenado à morte. Os assassinos deverão ser sempre executados. E jamais aceitem resgate de alguém que fugiu para uma cidade de refúgio, permitindo com isso que o acusado volte à sua propriedade antes da morte do sumo sacerdote. Essa medida garantirá que a terra em que vivem não seja contaminada, pois o assassinato contamina a terra. O único sacrifício que fará expiação pela terra em caso de assassinato é a execução do assassino. Não contaminem a terra onde habita, pois eu mesmo habito ali. Eu sou o Senhor e habito entre o povo de Israel. É muito relevante e muito interessante essa passagem da lei, pois
a gente fica pensando o que tem a ver a morte do sumo sacerdote com a libertação dessa pessoa que matou alguém acidentalmente. Tem a ver que a expiação ela vem através da morte do sumo sacerdote. O resgate, o pagamento. Quando o sumo sacerdote morre, a conta está paga. Seria o tetelestai do Antigo Testamento. Está pago, está consumado. Jesus é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é aquele que expiou os nossos pecados. Ele morre e ele não cria uma cidade de refúgio. Ele é o nosso refúgio. Jesus mesmo é o nosso próprio refúgio. É Ele quem nos liberta. Quando nós corremos para Jesus, nós estamos nesse tipo de cidade, seguros. E o mais estarrecedor, não só apenas aqueles que mataram acidentalmente, mas mesmo os assassinos intencionais, mesmo aqueles ruins que premeditaram o assassinato, podem ir a Jesus e Jesus lhes dará o refúgio em caso de arrependimento. Jesus é o nosso sumo sacerdote, que já morreu, mas que ressuscitou também, principalmente, que nos recebe, nos acolhe, mesmo nós sendo maus, pecadores, assassinos, adúlteros, mesmo que nós façamos essas coisas somente na mente e no coração, Ele nos acolhe e nos salva. Glória a Deus por isso. Amém.